conteúdo deste vídeo é sensível e por isso não é recomendado para todos os públicos. Sejam todos bem-vindos ao canal Casal Fear e no vídeo de hoje traremos o caso Flor de Lis. E neste vídeo você verá todas as matérias e conteúdos que já existem na internet. E se você gostou desse tema, lhe convido para se inscrever no canal, deixar o seu like e também o seu comentário. E se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e com um amigo. E dito isso, vamos para a vinheta. Flor de Lis dos Santos de Souza, nascida no dia 5 de fevereiro do ano de 1961, no Rio de Janeiro, sua primeira infância foi na favela do Jacarezinho, que está situada na região mais periférica do Rio de Janeiro. Durante a sua juventude, com apenas 14 anos de idade, ela teve que lidar com uma grande perda em sua vida. Tratava-se de seu pai e também de seu irmão. E ambos acabaram perdendo as suas vidas num terrível acidente automobilístico. E inclusive, qual sua mãe, segundo fontes, ela havia alertado para que eles não saíssem de casa. Mas ambos saíram e o desfecho de toda essa história acabou sendo trágica. Sua mãe era Calmosina dos Santos. As duas tinham bastante semelhanças se tratando de temperamento e também ambições de vidas. No entanto, não eram pessoas realmente próximas. Aos seus 15 anos de idade, Flor de Lis chegou a trabalhar em uma padaria como atendente. E sua função por lá era balconista. E aos finais de semana, Flor de Lis, ela costumava a frequentar bastante os cultos na qual ela ia com sua mãe Calmosina. E ela se destacava também como membro atuante no coral da igreja. Ainda no período de adolescência, Flor de Lis teve bastante envolvimento com as questões sociais. Ela ajudava bastante nos resgates de pessoas em situação de rua. Flor de Lis sentia-se bastante sensibilizada com as questões de pessoas que se envolviam com drogas e também prostituição, e crianças que encontravam-se em estado vulnerável em relação a seus pais. Em 1979, Flor de Lis se forma como professora e foi quando ela começou a ministrar aulas na educação infantil. Ainda muito jovem, com apenas 19 anos de idade, Flor de Lis teve seu primeiro namorado. Durante esse período, Flor de Lis acabou mudando um pouco seus hábitos. Ela afastou-se da igreja onde ia com sua mãe e acabou engravidando. E logo após disso, seu namoro acabou se desfazendo. E ainda muito jovem, Flor de Lis acabou se deparando com uma realidade de ter que conciliar, a sua juventude e a responsabilidade de uma maternidade. E nesse período, Flor de Lis retorna à sua rotina na igreja. Após esse término, Flor de Lis tentou outras vezes relacionar-se, mas nada muito sério acabou acontecendo e ela acabou desistindo por algum tempo dessas tentativas. No ano de 1991, Flor de Lis estava protagonizando um culto. E neste dia ela acaba conhecendo um rapaz, no qual o seu nome era Anderson do Carmo. Flor de Lis sempre teve aquela comoção com crianças de rua. Neste período ela já tinha 4 filhos adotivos e 3 filhos biológicos. E Anderson somente tinha seus 13 anos de idade. E ele se interessou tanto pela causa na qual a Flor de Lis estava envolvida, como também o seu discurso, que para ele foi bastante cativante. E isso o levou
a aumentar ainda mais o seu interesse por toda essa realidade. E neste período, Anderson começa a frequentar a casa de Flor de Lis, apesar de que seus pais não aprovavam a sua ida até essa casa. Para Flor de Lis, nada daquilo tinha a devida importância, afinal ele ia até a sua casa por vontade própria, e em momento algum ela achou que aquilo pudesse estar errado. E como uma frequência muito grande da visita de jovens até a sua casa, Flor de Lis decide arrumar um videogame para a total interatividade dos mesmos. E segundo algumas fontes, esse videogame pertencia ao jovem Misael. E no momento em que os jovens brincavam com o videogame, ela falava na cabeça dele coisas sobre Deus e fazia meio que uma pregação ali mesmo. Para que isso eles acabassem se firmando na questão religiosa e permanecessem por ali. Passado algum tempo, Anderson começa um relacionamento com a filha biológica de Flor de Lis, chamada Simone. E aquilo fez com que Flor de Lis passasse a ser sogra de Anderson, mesmo que por um curto período. No ano de 1994, tudo acaba mudando quando Simone não é mais namorada de Anderson. Porém, devido à permanência de Anderson ainda na casa, Simone acaba virando sua irmã. E neste período, Flor de Lis ficou sendo mãe adotiva de Anderson. Mas algo acaba acontecendo e, segundo as próprias palavras de Anderson, em um de seus discursos, ele disse a Flor de Lis que a vida dela era maravilhosa e que estava tudo certo. Porém, que algo lhe faltava. E o que faltava para Flor de Lis, segundo Anderson, era um varão valoroso, ou seja, um homem. E neste caso, ele se referia a ele mesmo. E com apenas 15 anos de idade, Anderson então inicia um relacionamento com Flor de Lis, em que nessa presente data tinha seus 31 anos de idade. Então a vida de ambos seguiu, e as adoções, a brasileira seguia de forma desenfreada. A imagem que a família tentava mostrar era de que tudo corria bem, de que todos se amavam e que eram só flores e felicidade. Mas não era bem assim a realidade deles. A família dos pastores, Flor de Lis e Anderson, eles acreditavam que nada poderia os abalar ou dar errado. Porém, conta-se que antes de possuir o seu próprio ministério, denominado Ministério Flor de Lis, ela já havia tentado ser pastora em uma congregação evangélica, mais precisamente da Igreja Batista. Mas seus planos não deram certo. Na verdade, não aceitaram ela por lá. Mas Flor de Lis era determinada, sim, aquilo não a abalou. Isso até mesmo a impulsionou e a fez criar o seu próprio ministério. E após a criação de seu próprio ministério, sua visibilidade acabou aumentando ainda mais e ganhou até mesmo mais notoriedade. E aquilo tudo não passava desapercebido. Na verdade, não tinha nem como passar desapercebido. Um casal de pastores com uma família absurdamente numerosa e com uma causa social assim tão nobre, não tinha nenhuma possibilidade de que o estilo de vida que eles levavam não fosse respeitado e aceito por todos, de uma forma geral. Flor de Lis deixava também muito claro em suas pregações que era completamente contra a homossexualidade e também a prática do aborto, que eram coisas que ela simplesmente abominava em sua vida. Inclusive, ela dizia que pessoas que tivessem como orientação sexual o homossexualismo, elas simplesmente não adentrariam ao reino dos céus. O tempo foi passando. E ainda no ano de 1994, Flor de Lis acaba adotando de uma só vez mais de 37 crianças. E o que chama bastante atenção durante essa adoção foram as idades de muitas das crianças, pois simplesmente 14 das crianças se tratavam de bebês. E ao todo, neste período, Flor de Lis e Anderson já eram pais de nada mais, nada menos do que 55 crianças. Sendo que, de todas elas, 3 eram filhas biológicas de Flor de Lis e, supostamente, um filho era dela juntamente com Anderson. E todas as demais crianças eram filhos adotivos. Devido a todo o empenho
e a quantidade enorme de crianças existentes na casa, o trabalho dos pastores acabou tornando-se cada vez mais notório. E Flor de Lis também se envolvia em inúmeras obras sociais. E até mesmo ela chegou a ser protagonista de um filme, no qual vários atores consagrados abriram mão de seus cachês em prol de sua nobre causa. Após a sua ascensão, Flor de Lis ingressa na carreira musical do mundo gospel, e inclusive ela se saiu muito bem, emplacando facilmente seus discos e atingiu também grandes números de vendas. E então, Flor de Lis resolve entrar para a política no ano de 2004. E sua primeira tentativa foi para vereadora na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Porém, sua tentativa não acabou surtindo bons resultados e ela acabou perdendo. Neste período, Flor de Lis acabou sendo uma grande apoiadora de seu filho adotivo, Misael, que também estava ingressando na carreira política neste mesmo período. No ano de 2018, Flor de Lis concorre a uma vaga de deputada federal. E devido a toda a sua notoriedade e também por ela ser pastora, desta vez sim, Flor de Lis acaba sendo eleita com 196 mil votos, tornando-se assim a deputada federal mais bem votada do Brasil. Tudo acontecia de acordo com os planos de Flor de Lis, bem como sua carreira política, a sua igreja e seu projeto social, e também a sua carreira de cantora, que estava caminhando de vento e popa. Porém, ela não concordava em nada com algo que estava acontecendo. E Anderson administrava todas as finanças da família. E inclusive fomos pesquisar a fundo e vimos que em alguns shows que Flor de Lis fazia, Anderson só aceitava sua participação se ele fizesse uma palestra antes do show começar. E além de tudo, ele gostava disso. Haviam algumas distinções familiares. Alguns filhos eram melhores tratados do que outros. Para os filhos biológicos de Flor de Lis, eram oferecidos mimos e grandes números de oportunidades na vida, que eram coisas e privilégios que as outras crianças não tinham. Os filhos adotivos tinham a permissão de trabalhar, e seus salários eram integralmente administrados por Anderson. Em 2019, no dia 16 de junho, Anderson foi encontrado misteriosamente sem vida na garagem onde morava, com sua mulher e seus 55 filhos, às exatas 4 horas da madrugada. E em seus depoimentos, Flor de Lis disse que na noite em que tudo ocorreu, ela quis ter uma noite diferente somente de casal com seu marido, em que ambos saíram para apreciar o anoitecer, que inclusive namoraram, segundo palavras dela. E ao entrarem no carro, pareciam que ambos estavam sendo seguidos. Ela até mesmo chegou a relatar que poderia se tratar de 2 motos, ou um carro e uma moto. A sensação de perseguição que, segundo Flor de Lis, ocorreu, foi notória. Chegando em casa, Anderson diz à esposa que havia esquecido algo dentro do carro. E ele já estava dentro da casa quando, de repente, desceu em direção ao veículo. E nesse momento, Flor de Lis continuou seu trajeto adentrando em sua casa. E foi quando Anderson foi alvejado por tiros. As pessoas que estavam presentes na casa no momento em que tudo aconteceu disseram que escutaram barulhos e que quando desceram encontraram Anderson caído e já sem vida. Conta-se também que os cachorros da casa em momento algum latiram ou saíram de sua normalidade, o que torna até mesmo difícil que uma pessoa estranha entrasse na residência sem que os animais latissem. Após comunicados de todo o ocorrido, a equipe de investigação entra no caso e, ao investigarem as câmeras de segurança, descobrem que a hipótese sugerida por Flor de Lis não aconteceu, pois não foram capturados pelas câmeras pessoas estranhas dentro da residência. Todo esse contexto acabou levantando bastante dúvidas nos investigadores. Outro fator bastante importante nesse caso é o fato de terem encontrado uma enorme quantidade de ferimentos na vítima. Aquilo provavelmente não teria sido um latrocínio somente, mas sim que se trataria de algo bastante pessoal e com bastante carga de ódio e motivação, tendo em vista que Anderson foi encontrado com 30 perfurações em seu corpo.
Os investigadores estavam completamente determinados em desvendar o mais rapidamente possível e qual realmente havia sido o motivo para tanta agressividade. No dia 17 de junho, Anderson foi enterrado. E aquele foi um momento de bastante comoção, onde inclusive estavam todas as pessoas da igreja e os filhos, e Flor de Lis muito emocionada, chorando, quer justiça, inclusive com cartaz pedindo por isso. Enfim, foi um momento muito emocionado da situação toda. A cerimônia do velório ocorria de acordo com a normalidade. Porém, em um determinado momento, policiais acabam realizando a prisão de um dos filhos de Flor de Lis, chamado Flávio dos Santos, de 38 anos de idade. No mesmo dia, Lucas dos Santos, que era um dos filhos adotivos do casal, também acabou sendo detido. A acusação que estava sob Lucas é dele ter conseguido adquirir a arma utilizada para o crime. No mesmo dia, a equipe de investigadores acaba realizando uma busca na casa de Flor de Lis. E lá chegando, eles descobrem um objeto de grande interesse para o caso, que era a arma utilizada para o crime, que estava escondida no quarto de Flávio. Inclusive, outro item que com certeza ajudaria bastante no processo de investigação e que não foi encontrado pelos investigadores eram os celulares, respectivamente, de Flor de Lis e de Anderson, que haviam desaparecido. Porém, os celulares jamais foram encontrados. Quando perguntado a Flor de Lis a respeito do celular, ela respondeu que não era uma pessoa habituada a ficar durante muito tempo com o celular em seu poder. No dia 20 de junho, Flávio acaba confessando ter dado 6 tiros em seu padrasto Anderson. E em seu depoimento, Flávio acaba caindo inúmeras vezes em contradição. E isso se deve ao fato da motivação de seu crime. Em uma das vezes, Flávio disse que Anderson era infiel à sua mãe. Em outra vez, Flávio disse que o padrasto se insinuava para sua neta. Flávio acabou dizendo inúmeras coisas, porém nenhuma delas tinha um real embasamento. Flávio conta também que Lucas o havia auxiliado para conseguir a arma utilizada no crime. Com o passar do tempo, algumas verdades acabaram vindo à tona. O filho que Flor de Lis alegou ser de Anderson, o seu quarto filho biológico, na verdade se tratava de uma criança roubada de seus pais e criada desde sempre por eles. Outra coisa que tratava-se de uma grande fachada era de que todos os filhos de Flor de Lis eram tratados com igualdade. E na verdade acontecia o oposto disso. As coisas conseguidas para as crianças eram bem selecionadas. Somente as escolhidas por eles eram privilegiadas. Até mesmo a comida era tratada de forma diferente para eles. E outra coisa bastante estranha, contada pelo filho Misael, o filho adotivo, em um canal de televisão, era que a mãe dele, Flor de Lis, era praticante de alguns rituais para amansamento de pessoas, e que isso envolvia acender velas de cores diferentes, e que ele conta também que certa vez um peixe foi usado por ela para colocar um nome dentro do peixe, e fazendo assim com que acontecesse algo com a pessoa que estava com o nome ali dentro. E isso estaria tudo bem se a gente estivesse falando de uma pessoa que fosse de uma religião de matriz africana. Porém, Flor de Lis era adepta ao protestantismo e ela era praticante há anos, e aquilo era no mínimo incoerente com seus conceitos. E a família também tratava de forma inapropriada a questão da sexualidade. E conta-se que tanto ela quanto Anderson obtinham encontros sexuais com alguns de seus filhos adotivos. Outra prática em nada habitual utilizada por eles, e em que nada enquadrava no contexto de uma pessoa religiosa, era de frequentar casas de swing. O casal costumava frequentar esses locais e, enquanto isso, em seus cultos, maldiziam sobre pessoas homossexuais. Dentro da formação de todo indivíduo, existe a sua própria individualidade. Não existe de fato certo ou errado. Existe sim uma grande responsabilidade por quem somos. Isso inclui não agirmos de forma a apontar outras pessoas, nos considerando superiores, quando na verdade não condiz com nossas ações. Em resumo, com um teto de vidro deste tamanho,
não se deve atirar pedras. Interrogado pelos investigadores, o filho Lucas conta que a arma usada para o crime havia sido paga com dinheiro de sua mãe. Marzi Teixeira da Silva, uma das filhas de Flor de Lis, meses antes da morte de Anderson, mandou uma mensagem para Lucas. E nessa mensagem, ela pedia para que Lucas eliminasse Anderson, pois ela já não aguentava mais a presença de Anderson na casa. E principalmente pelas questões financeiras. E Lucas negou a fazer tal coisa imediatamente. Após passar algum tempo deste pedido, a neta de Flor de Lis, Rayane, faz novamente o pedido a Lucas e ele se nega. E durante o interrogatório, Marzi acaba confessando o seu pedido a Lucas. O celular de Marzi foi o objeto de investigação e nele os investigadores encontram diversas pesquisas no navegador do celular, e dentre elas estavam assassino de aluguel, onde achar, como matar alguém, e em outras buscas encontraram as seguintes palavras no celular: cianeto de cobre, como comprar, veneno para matar fácil, veneno para matar pessoa que seja legal, e isso claramente deixaram os investigadores intrigados. Segundo os peritos, pôde-se constatar que Anderson já havia sofrido um envenenamento progressivo há algum tempo, e que inclusive Anderson já havia parado em um hospital com esses sintomas, como náusea e coisas do gênero. Após muitas investigações, puderam-se constatar em que tudo que aconteceu não se tratava bem de um latrocínio, que se trata de um roubo seguido de morte. E como Flávio já havia confessado a execução de Anderson, Flávio afirma que cometeu o crime, pois Anderson havia abusado de uma de suas sobrinhas. Tal atitude o havia enfurecido. Após esse acontecimento, os advogados de defesa, eles disseram que Flávio foi coagido e que ele não tinha a presença de seus advogados. E mesmo assim, ele foi condenado a 33 anos e 2 meses por homicídio triplamente qualificado por sua responsabilidade de ter atirado e retirado a vida de Anderson, e também por porte ilegal de arma, uso de documento ilegal, associação criminosa armada. Os policiais também receberam uma carta e em que hipótese havia sido escrita por Lucas para sua mãe, Flor de Lis. Na carta, Lucas havia dito que havia cometido o crime e que havia sido planejado pelo filho adotivo Misael, e que Misael havia sido o mentor de toda a ação contra Anderson. E Misael nega tudo, porém Lucas se enche de coragem. Ele disse que a carta escrita por ele havia sido um pedido da própria Flor de Lis e não de Misael. E Andréia, esposa de Marcos, que se tratava de um ex-policial militar, e Marcos estava preso por ter participado de uma chacina anos atrás, estavam todos presos no mesmo lugar: Flávio, Lucas e Marcos. Segundo Lucas, Flávio e Marcos foram os responsáveis por entregar a carta a ele, para que ele passasse a limpo com sua letra. E quem trouxe essa carta até Lucas foi a Andréia. E Lucas conta também que ele só concordou em escrever a carta. Flávio disse a ele que se ele assumisse a culpa, ele receberia a sua ajuda após a sua soltura. Lucas então acabou sendo condenado a 7 anos e meio por homicídio triplamente qualificado, e sua pena acabou sendo reduzida devido à sua colaboração no período de investigações. Marcos também teve sua participação, sendo que foi ele quem pressionou Lucas a escrever a carta. E Andréia acabou sendo a ponte que fez com que ela trouxesse e também retirasse a carta de dentro da penitenciária. Após o desaparecimento de Anderson, Flor de Lis adquiriu outro celular, e o mesmo foi apreendido pelos policiais para perícias. Os celulares desaparecidos de Anderson e Flor de Lis, segundo investigações, constatou-se que os celulares foram descartados ao mar pela filha biológica de Flor de Lis, Simone. No trabalho de reconstituição do crime, a Flor de Lis participou, porém os filhos Lucas e Flávio se negaram a participar. Neste instante, a investigação aponta como Flor de Lis a mandante do crime. Porém, a sua imunidade parlamentar estava impedindo que as investigações tomassem as medidas cabíveis. Em outubro de 2018, os investigadores encontraram mensagens no celular do filho André. As mensagens em questão estavam sendo enviadas através do celular
de uma das filhas de Flor de Lis. Porém, os investigadores acreditam que estas mensagens estavam sendo enviadas pela própria Flor de Lis. E nelas estava dito: põe um fim nisso, que ela não queria mais suportá-lo. Em outra mensagem, inclusive, ela oferece uma recompensa para Carlos Ubiraci. Ela disse para ele que pagaria 10 mil caso ele concluísse o serviço de eliminar Anderson. Porém, as demais pessoas que estavam dentro do veículo precisariam permanecer vivas. Em outras conversas, eles cogitam a possibilidade da simulação de um assalto, detalhando coisas como datas, horário e locais mais propícios, para que o plano fosse colocado em prática. Em 2020, no dia 24 de agosto, uma surpresa acaba acontecendo enquanto Flor de Lis dormia no quarto. No quarto também estavam as filhas Marzi e Simone. A surpresa em questão foi a chegada dos policiais na residência. E nessa ocasião, as duas filhas acabaram sendo presas e acusadas pela participação do crime. Flor de Lis foi indiciada por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe e meio cruel, e impossibilidade de defesa da vítima, associação criminosa, uso de documentos falsos, falsidade ideológica. Foi determinado a ela que não pudesse sair do país e que também ela não poderia ter nenhum contato com nenhum acusado e nem com nenhuma testemunha do caso, sem que para isso ela tivesse uma prévia autorização da justiça para isso. Devido aos seus privilégios, por ainda estar sendo uma parlamentar, nesse período ela só poderia sair de sua residência no Rio de Janeiro para dirigir-se até Brasília em suas sessões parlamentares. Os filhos de Flor de Lis, Adriano, André e também Carlos, foram presos. Rayane, a neta de Flor de Lis, que inclusive também era sua assessora parlamentar, também foi presa. A filha de Flor de Lis biológica, Simone, também foi presa em 24 de agosto do ano de 2020 e responde por seus crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Em 22 de janeiro do ano de 2021, Simone confessa que de fato pagou 5 mil reais pela morte de Anderson. O motivo pelo qual ela alegou ter feito isso foi que, segundo Simone, ela estava sofrendo abusos sexuais por parte de Anderson e que o assédio que ela sofria por ele era algo muito presente. Segundo Simone, aquilo havia ocorrido em um período em que ela estava se sentindo profundamente fragilizada, pois ela lutava contra um câncer. E segundo Simone, aquilo havia sido ideia dela, que sua mãe em nada tinha participações nesse plano. Rayane, a neta de Flor de Lis, responde por homicídio triplamente qualificado, associação criminosa armada e, segundo informações, descobriu-se que Flor de Lis havia pedido para que a neta encontrasse alguém que tivesse disposição para tirar a vida de seu marido. Rapidamente, a jovem havia concordado com esta ideia. Rayane segue presa desde agosto do ano de 2020. O ex-marido de Simone, André Luiz de Oliveira, que inclusive ainda morava na casa de Flor de Lis, foi nomeado por ela como secretário parlamentar em seu gabinete, no período em que ela exercia sua função como deputada federal. Ele responde por uso de documento falso e também por associação criminosa armada. E tudo isso se deve aos conteúdos comprometedores encontrados em suas conversas com Flor de Lis. Ele segue em regime fechado. Adriano dos Santos, filho consanguíneo de Flor de Lis, responde pelo uso de documentos ideologicamente falsos e também por associação criminosa armada. Sua condenação foi de 4 anos e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto. A filha adotiva de Flor de Lis, Marzi, responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada, pois ela havia recebido de Simone 5 mil reais, para que com isso pudesse encontrar alguém que tivesse a disposição de eliminar Anderson. Inclusive, um dia, ela encontrou até mesmo com uma pessoa na porta do Ministério Flor de Lis. E a pessoa em questão estava até mesmo disposta em realizar esse serviço. Porém, algo acontece e desta vez o plano acabou dando errado. Outra coisa bastante incriminatória em relação a Marzi é a questão de seu aparelho telefônico. Ela confessou ter oferecido ao irmão Lucas dinheiro e que ele não havia aceitado a proposta. E em agosto de 2020, ela acabou sendo presa.
No dia 13 de agosto do ano de 2021, após a perda de seu cargo parlamentar, onde teve seu mandato cassado, o julgamento de Flor de Lis estava sendo previsto para dezembro do ano agora de 2022. Porém, devido às festividades da Copa, ele foi adiado para o dia 7 de novembro de 2022. E neste dia, a neta de Flor de Lis, Rayane, Marzi, André e Luiz foram todos inocentados. Flor de Lis foi condenada a 50 anos e 28 dias por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada. As igrejas do Ministério Flor de Lis foram todas fechadas. Após a morte de Anderson e a prisão de Flor de Lis, até houveram algumas tentativas em alteração de nome e tentar dar sequência ao ministério, que agora tinha mudado de nome e não era mais Ministério Flor de Lis. Porém, devido a todas essas inúmeras despesas, realmente foi algo que não teve como manter. Tiveram que fechar as suas portas. O caso Flor de Lis, o que nós podemos observar é que realmente foi muito assim, para as pessoas verem uma realidade que não condizia com a realidade que realmente acontecia. Eu acho que uma pessoa muito importante na resolução de todo esse caso foi o filho Misael, que ele realmente disse que tudo aquilo que falavam sobre o Anderson, tudo que era tudo forjado. Se bem que, como a gente não estava na realidade, essa questão financeira realmente deve ter sido uma coisa, né, difícil. Por exemplo, você trabalha o mês inteiro, alguém vai lá, confisca seu dinheiro do mês inteiro. Não dá pra... Deve ter causado, sim, algumas revoltas, mas era tudo muita ilusão, né? Acho que é o ponto principal disso. E muitas incoerências, né? Que nem por ela se tratar de uma pessoa religiosa, de uma vertente totalmente diferenciada, né, de algumas práticas que ela tinha, então ficou uma coisa muito incoerente. É o que o ponto principal, chave disso tudo, eu acho que é a incoerência. Como o Roberto mesmo disse, eu concordo 100%, né? Tem muita incoerência nesse caso, né? Tanto por parte dos filhos, marido, a própria instituição. É tudo muito feito por baixo dos panos, é muito nebuloso tudo que acontece. Né? A morte do Anderson, a gente vê que, né? É o famoso para inglês ver, alemão cheirar, como diz o ditado. Mas é isso, gente. Esse acho que é um dos maiores casos aqui do canal em questão de tempo, né? Ele ficou compridinho. E aproveitando, pessoal, quem puder fortalecer a gente com a sua inscrição, com o seu like, com o seu compartilhamento, nós estamos num processo de crescimento do canal. De verdade, dá um trabalho gigantesco. E a gente gostaria que você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia, né, todo o trabalho de edição, trabalho de roteiro, né, eu peço encarecidamente que vocês nos ajudem. E é isso, gente. Eu sou o Marcelo. E eu sou Roberta. E juntos somos o casal Fear. Inclusive, faça uma maratoninha aqui, veja nossos outros vídeos, tem muito vídeo bom, muito bem feitinho, que tá com pouca view e que merece ser mais visualizado. E é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Até o próximo e tchau, tchau. Tchau.